Nós tínhamos planejado para esse culto que eu daria uma breve palavra sobre essa situação financeira, logo depois da palavra da diretoria. E aí hoje de manhã eu recebi a ligação do Roger. Eu falei, bom, a minha breve palavra será a mensagem, que provavelmente é o que Deus quer que a gente fale hoje. Eu ia falar 5 minutos, agora eu vou falar um pouco mais, tá? E enquanto eu penso para falar sobre isso, eu devo dizer duas coisas. Primeiro, essa é uma palavra difícil para que eu dê, pela simples razão de que eu recebo da igreja. E na cabeça de muitos falam, ele quer aumentar o salário dele. Meu salário não é aumentado. Não tem percentual de arrecadação. Graças a Deus. Seria uma loucura. E eu sei que quando eu falo de finanças, tem algumas pessoas, você vai se encaixar em uma das categorias aqui. Primeiro, aqueles, e eu quero agradecer, aqueles que são extremamente fiéis e contribuem regularmente, sacrificialmente. Estão sempre, todo mês, fazendo suas ofertas e vão além, e se sacrificam e são generosos. E para você, o que eu vou falar vai unicamente reforçar aquilo que você crê e vive. Tem aqueles que talvez estejam assim, sentindo uma culpa gigantesca, porque têm sido fiéis por muito tempo, mas no momento bateu o desemprego, a casa, o filho, a doença, isso, aquilo, e no momento você está assim. Minha palavra para você é o seguinte, o que eu vou ensinar serve de fundamento para a sua prática, mas é óbvio que há momentos em que você vai ter que segurar um pouco. A gente entende isso, não é para você que eu estou falando exatamente. Tem também aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez. E deixa eu dizer que, em média, nós falamos de finanças umas 2 vezes por ano na nossa igreja. Caiu hoje. Existem aqueles que estão chegando agora, né? Chegaram aqui e já faz alguns meses, participam, talvez seu filho esteja no com de criança, talvez nos pré-adolescentes, talvez nos adolescentes, e você está olhando tudo isso. Recentemente alguém passou por mim e falou, Daniel, quem paga o papel higiênico? Eu falei, cara, não faço a menor ideia, mas é a administração que paga. Mas como é que é isso? Não, as pessoas fazem ofertas e a pessoa não fazia nem ideia como é que era isso. O que nós vamos estar falando aqui é o ensino daquilo que nós cremos e se servir para ti como incentivo para você começar a colaborar com a igreja, amém. E tem um último tipo na divisão que eu fiz, são aquelas pessoas que são membros, participam, alguns nasceram e cresceram aqui, e por alguma razão nunca contribuíram nada. Eu não estou bravo com você, não sei quem é você, graças a Deus, na Conde nós temos a administração financeira e o conselho espiritual. Então eu trabalho com o conselho, de vez em quando nós discutimos a questão financeira, mas eu dou graças a Deus que isso é uma coisa que o pessoal da diretoria discute. Eu devo dizer, no entanto, que me surpreende isso. Pessoas que frequentam a nossa igreja, participam, dão bastante palpite, e, no entanto, sentem que não tem nenhum compromisso financeiro. Isso, para mim, é bem difícil, mas, entrando na mensagem, eu quero falar sobre a questão de finanças e vida espiritual. De muitas maneiras, finanças é o ídolo do Ocidente. E eu vou aqui falar mal do Deus de vocês, desculpa. Do meu também, tá? Quer dizer, meu Deus é o Deus da Bíblia, mas na nossa cultura, finanças e recursos são meio Deus. Então é meio complicado a gente, falar sobre isso. É muito complicado porque guerras, injustiças, leis, crueldades, tanta coisa é feita em torno do dinheiro, tanta coisa. A maioria das grandes guerras que nós tivemos foi por causa do dinheiro. Haviam outras desculpas, mas a questão era financeira. Eu lembro anos atrás que eu conheci um pastor da Irlanda do Norte, e eu queria perguntar para ele, escuta, naquela época que o IRA estava jogando bomba e fazendo aquela confusão toda, e eu queria conversar com ele, escuta, me explica o conflito na Irlanda do Norte. Ele falou, bom, primeira coisa, não tem nada a ver com religião, tem a ver com dinheiro. A religião é uma boa desculpa, só isso. E claro que isso acirra os ânimos e pessoas podem manipular de um lado ou de outro para conseguir o que eles querem. Ao mesmo tempo, eu me tranquilizo de ensinar o que eu vou ensinar, porque Jesus fala de finanças 25% dos discursos de Jesus. Se você pegar cada palavra de Jesus, olhar 25% das vezes ele vai falar de finanças. Onde tiver o tesouro estará teu coração, não seja ganancioso, vai e vende tudo que tem. Finanças é uma parte essencial da nossa vida.
perpassa tudo que nós fazemos, conversamos, vivemos. Se eu fosse seguir o exemplo de Jesus, uma vez por mês a gente tinha que falar de finanças. Nós não vamos fazer isso. Talvez devêssemos. Mas eu quero partir da premissa de que finanças e o modo como nós lidamos com finanças é um excelente indicador da sua vida espiritual. O que eu quero dizer com isso não é que quanto mais rico, mais espiritual. Nada nesse sentido. Nem que quanto mais pobre, mais espiritual. Também não é isso. Eu conheço pessoas que têm muitos recursos e são espirituais, muitos recursos e são profundamente carnais. E o contrário também. Mas o modo como nós lidamos com finanças, o nosso apego, o nosso desapego, o nosso investimento, a nossa mordomia, o jeito de gastar descontrolado, um jeito de gastar regrado, vários indícios nos dão a temperatura da nossa vida espiritual. E acho que um dos primeiros princípios que nós precisamos trabalhar é a questão de posse. E eu selecionei a frase de um indivíduo chamado Abraham Kuyper. Este é um pastor, foi um pastor reformado da Holanda, nasceu no final do século XIX, no princípio do século XX. Por 5 anos ele foi o primeiro-ministro da Holanda. Ele tinha uma noção muito clara da separação da igreja e do Estado. E ele, no entanto, deixou seu ministério para ser primeiro-ministro por um período. Ele desenvolveu toda uma série de pensamentos sobre política, envolvimento cristão, uma filosofia cristã de política. E essa frase dele é fascinante. Ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, não diga, não reivindique, é meu. 1 centímetro quadrado. O teu iPhone, o teu carro, a tua casa, a tua TV, a tua carteira, Deus diz, é meu. Eu até te deixo usar, mas é meu. Tu vai usar como eu quero que use, ou tu vai andar em desobediência. A quem pertence, então, o que eu tenho? Que é uma pergunta que não faz nenhum sentido, né? A quem pertence o que eu tenho? Se eu tenho, é claro que pertence a mim. Mas não. A quem pertence o que eu tenho? Abra comigo em uma passagem, Deuteronômio 8, porque a maioria de nós, especialmente se você vem de uma tradição de trabalho e de esforço, nós temos muito orgulho, e não vou dizer que é totalmente errado, tá? Na nossa capacidade de produção. Dizem, e obviamente que é uma brincadeira, que Abraham Lincoln era tão trabalhador, mas tão trabalhador, que construiu a cabana onde a mãe deu a luz a ele mesmo. Tão trabalhador que ele era. Um certo exagero, eu desconfio, mas o fato é, nós temos orgulho de trabalhar e de obter o resultado do nosso trabalho. Deixa eu dizer, eu creio que isso é dado por Deus. Deus nos dá a capacidade de trabalho e a realização quando você é recompensado pelo seu trabalho. É digno, é correto, porque o nosso Deus é o Deus Criador que criou céus e terra e Ele faz essas maravilhas todas. Alguns anos atrás eu conheci um pessoal que trabalhava com granito na cidade de Paraí, na Serra Gaúcha. E tinha um senhor lá da igreja que eu conheci e ele foi me mostrar uma pedra que ele separou, ele cortava a pedra lá no fundo da pedreira. E ele tinha uma pedra desse tamanho que ela tinha um desenho de uma folha impresso na pedra. Ele falou, Daniel, quando eu encontrei essa pedra e eu abri, ela estava, pelo que nós calculamos, a 12 metros de profundidade. Ele falou, e Deus deixou gravada essa folha. Eu tinha que trazer para casa. Eu pedi para o meu chefe, trouxe esse pedaço para botar ali. Ó. Deus estava lá a 12 metros de profundidade e gravou uma folha. Não há nenhuma razão estratégica, estrutural para gravar a folha. Ele falou, mas Deus se agrada de fazer o belo em lugares que o ser humano talvez nunca vai ver. Essa mesma sensação de criação, a alegria que Deus tem de criar, nós também temos. E nesse sentido, quando nós falamos de a quem pertence o que eu tenho, muita gente diz, fui eu que fiz, fui eu que trabalhei, ralei muito, e eu sei, né? Trabalhei muitas horas, dei um duro danado, estudei, olha, passando noite em claro, e fiz, e me esforcei. Aí nós chegamos em Deuteronômio 8, verso 17, diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não digam isso, por quê? Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
eu acho impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de trabalho. Não só a criatividade deles, mas a capacidade. Volta e meia eu brinco e agradeço o pessoal que trabalha com a nossa comissão fiscal aqui, porque eles gastam horas e horas e horas e horas olhando centenas de documentos, né? Notinha fiscal das garrafinhas de água que foram compradas. Foi colocado certo? Foi. Eu acho incrível que alguém goste de fazer isso. Para mim não é loucura, mas gostam. Eles sentem alegria de fazer isso. Assim como tem pessoas que sentem alegria de fazer coisas completamente estranhas para a minha mente. Mas é Deus que dá essa capacidade. Deus que deu a tua capacidade, a tua inteligência. Deus que deu até as oportunidades de estudo e de formação que você teve. E eu sei que pessoas aproveitam oportunidades e outros desperdiçam oportunidades, é verdade. Mas é Deus que move no seu coração e te capacita a isso. Então, se Deus te deu muito, é pela graça de Deus que Ele te deu muito. Não diga, fui eu que consegui com a força do meu braço. É o que a Bíblia diz. Olha mais uma passagem, Salmo 50, versos 9 e 10. Deus falando ao povo de Israel e dizendo, enquanto o povo de Israel era assim mesquinho, reticente em fazer suas contribuições, falando, Deus quer mais sacrifício, mais boi, mais bode, vamos fazer. Mas que Deus faminto esse, e resmungando. Então o salmista registra aqui no verso 9, Deus falando e dizendo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, assim como as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Deus dizendo, quando tu traz o teu novilho, nós diríamos o teu terneiro, né? Quando tu traz teu terneiro aqui, não é que Deus está falando, puxa, ainda bem, eu estava desesperado por um terneiro, ainda bem que tu trouxe. Deus fala, eu não preciso disso. Mas isso é a manifestação da sua fé e da sua dependência em mim. De quem é o que eu tenho? É de Deus. Ele te concede em mordomia para uso temporário. E nós temos várias passagens, que não vamos poder entrar hoje, em que o Senhor viaja e fala, cuida do que é meu, e tem um servo que vai lá, esconde tudo, e quando o Senhor volta, fala, está aqui, ó, o que é teu, não mexi em nada. E ele é chamado de servo infiel, porque não produziu, não gerou, não trabalhou, não desenvolveu aquilo que Deus confiou a ele. Mas essas duas passagens falam do Antigo Testamento e eu quero falar do Novo Testamento. Existem pelo menos 5 lições que eu pude abstrair aqui do que o Novo Testamento ensina. A primeira delas, ela vai assim, é uma batida de frente com o que a sociedade ensina, mas bate assim direto. Diz assim, não tenha riqueza como alvo. Não queira ser rico. Espera aí, Daniel. Desde pequenininho, meu sonho é ganhar uma loteria, conseguir desenvolver um negócio, ficar rico. Meu sonho... Pois é, a Bíblia diz, não queira ser rico. Abre comigo ali em 1 Timóteo. E tem algumas coisas que nós vamos falar aqui, gente, que eu desconfio que vários de nós não acreditamos. É Bíblia, nós conhecemos, mas eu acredito que muitos de nós não acreditam em algumas dessas coisas. Na verdade, eu vou confessar que algumas delas eu acredito, mas é pela fé, porque o meu instinto diz diferente. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Paulo está falando de contentamento, chega no verso 9, ele diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E você conhece situações assim. Você conhece, tenho certeza. Você conhece pessoas que por quererem ser ricas, entenda rica como quiser, por quererem ser ricas, foram enganadas, se perderam, caíram em tentação, tinham um anseio, que era uma loucura, trabalhavam 16 horas por dia, 6, 7 dias por semana, sacrificaram família, sacrificaram saúde, sacrificaram sua fé, sacrificaram a igreja, porque queriam ficar ricos. O problema, você vê que não é a riqueza, mas é esse anseio, essa luta, essa vontade que se torna tão grande, que nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Agora, essa tendência é normal.
Já faz alguns anos que eu não faço isso, porque eu sei que faz mal para o meu coração, mas alguns anos atrás, andando em algum lugar, não era nem em Porto Alegre, e ouvindo o rádio, alguém falou, acumulou a loteria da Sena, sei lá do que é, não sei o quê, em 10 milhões de reais. E aí eu fiz a burrada. Você sabe qual que é, né? Talvez você tenha feito. O que é que eu faria com 10 milhões? E daqui a pouco, quase que não dá para fazer tudo o que tu queria com 10 milhões. Mas aí vai faltar, porque aí eu quero fazer isso. Não, mas eu ia investir no reino, claro que eu ia. Não, sem dúvida. Eu ia dar assim não um dízimo, um trízimo, daria 30%, e faria isso. Gente, o que acontece com o coração humano é que daqui a pouco você precisa daqueles 10 milhões. Assim se torna uma necessidade. E deixa eu dizer para vocês, ninguém precisa. Eu certamente não preciso. Você não quer? Não é bem assim. Vamos devagar. Mas sabe outra coisa que é interessante? Qual de nós diria se o chefe falar assim, cara, eu quero te dar um aumento de 20%? Não, chefe, precisa não, obrigado. Tá bom assim? Por que eu vou querer ganhar mais? A maioria de nós fala, chefe, legal, já estava na hora, né? Afinal de contas, pode ser 25, quem sabe? E aí, é 20 agora e quanto o resto, né? Teve um homem que me contou isso, eu fiquei muito impressionado, diretor de um seminário, estava começando o seminário, o Regent, lá no Canadá, e ele, começando o seminário, chegou um daqueles homens com muito dinheiro e falou para ele, cara, eu quero te dar $1 milhão. O que tu faz com $1 milhão? E ele falou assim, pai, eu preciso de uns 2 dias para te responder. E ele disse que pensou. Depois de 2 dias ele voltou para o homem e falou, olha, não vou aceitar o seu dom. Por quê? Ele falou, foram os 2 dias mais miseráveis da minha vida. Ele falou, eu descobri que eu não tenho espiritualidade para receber uma oferta de $1 milhão. Não me dê. E não recebeu. E o cara estava começando um seminário. Olha, gente, já trabalhei em seminário. Sempre precisa de dinheiro. Sempre tem como aplicar o dinheiro. Mas é uma exceção. Eu estava ouvindo um pregador algum tempo atrás que falou assim, a maioria de nós diz que não idolatra dinheiro, né? É ou não é? Ninguém aqui não idolatra o dinheiro. Mas ele falou, vamos supor que alguém chegasse para você e dissesse assim, vamos fazer um acordo. Tu para de orar e eu te dou quanto dinheiro tu quiser. Quanto vai ser? Quanto custaria para tu não orar mais? 10 milhões? 20 milhões? Se você conseguir responder essa pergunta, você descobriu o seu ídolo. 50 milhões, então 50 milhões é o teu ídolo. Se alguém chegasse para você e falar, olha, para você nunca mais ter um momento de comunhão cristã com os irmãos, quanto custa? Você pode até dar o dinheiro para a igreja. 20 milhões? 5? 400? Sei lá. Os números, né? Se você conseguir responder qualquer valor que seja, você percebe que riqueza tomou conta do teu coração. E infelizmente, nós em geral trocamos nossa vida espiritual por bem menos que 10 milhões. Bem menos. Tem gente que por R$500 a mais faz uma série de sacrifícios, sacrifica família, tempo com Deus. Por quê? Porque eu sei que nós vamos precisar. E eu já imagino alguns falando, Daniel, você não tem visto o que tem acontecido no Brasil? Está ruim, e o próprio governo está dizendo não vai melhorar. O que significa vai ficar pior. Porque quando eles dizem, não, é passageiro, tu já fica desconfiado. Quando eles dizem, está ruim, então tu te prepara. Então a maioria de nós fala o quê? Deixa eu me garantir. Deixa eu me cuidar, porque vai que, põe aí no que você quiser, nesse vai que. Os mais novos não lembram disso, e algumas semanas atrás nós brincamos com o Roger, porque num relance assim de voltar ao passado, ele falou do overnight. Quem aqui sabe o que é o overnight? O pessoal da minha idade sabe bem o que é o overnight, né? Overnight, para os mais jovens, deixa eu explicar, porque eles ficaram assim, overnight, o que é isso? Era uma aplicação que você fazia de um dia para outro, e você tinha que aplicar o dinheiro de novo, porque a inflação era tão alta que você não podia perder um dia. Então você ia lá no banco, aplicava para ganhar 5%, 10%, 2%, 0,5%. De um dia para outro, overnight, você fazia a aplicação, no dia seguinte você aplicava de novo. Tá? Nós enfrentamos situações assim, será que vamos voltar a isso? Não sei, oro para que não tenho a menor ideia. A economia para mim é um mistério completo, tão misterioso quanto informática. Os dois para mim são mágica, tá? Eu não entendo como é que funciona isso. Primeiro princípio, então, é isso. Não tenha riqueza como alvo, porque o anseio pela riqueza, o que ele vai gerar é dor, conflito e destruição. Você acredita nisso? Não precisa me responder, responde para Deus. Eu temo que a maioria de nós não acredita. E a gente tem várias racionalizações. Não, Daniel, não é que eu quero ser rico. Eu quero ter segurança, é diferente, totalmente diferente. Rico é, entendeu? Não, eu quero ter só o dobro. Tá, não, tá, o triplo, vai, tá bom, triplo. E mais algum guardado.
Nosso coração é desesperadamente corrupto. Segunda coisa que o Novo Testamento ensina, aqui na passagem ainda de 1 Timóteo 6, é que se você é rico, existem deveres adicionais para você. E quando eu li isso aqui, eu parei e pensei, ninguém é rico. Você conhece alguém rico? Você conhece alguém que reconhece que é rico? Eu não conheço. Você fala com o cara tem uma grana danada, ele fala, pá, tu é rico? Não, eu estou bem. Alguns até já se defendem e falam, eu trabalhei muito. Não estou discutindo, não estou discutindo isso, mas... Não é que eu sou rico, eu tenho uma boa base. Eu, pelo menos, já conversei com gente que tinha muito dinheiro, nenhum deles era rico. Mas, de qualquer maneira, eu fiz uma pesquisa muito, muito simples na internet, e eu vou dizer assim, se a renda da sua família é mais de R$1.000 por pessoa, você já é classe alta. No Brasil é. Você está entre os 15% mais ricos do Brasil. Se a tua renda passa de 5.000 por pessoa, você é quase um milionário em termos de Brasil. Você está aí nos 5%, 3% a 5% mais ricos. Você fala, não, é porque... Eu estou falando percentualmente, tá? Não estou discutindo se o valor é esse ou não é. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Um outro critério para nós sabermos se você é rico é assim, você está preocupado com o seu jantar? Não se você vai comer um pastel, uma pizza, um pãozinho. Não, se vai ter o que comer. Eu desconfio que a maioria de nós aqui, a não ser que você faça um regime muito rigoroso, você não está preocupado com comida. Ou se você está preocupado é porque você quer comer mais, mas não é que falta, é só o que eu vou comer. Não se vai ter ou não. Olha só o que diz para aqueles de nós... Então, dizer que todos nós somos ricos é um exagero, eu sei disso, mas na média do Brasil, gente, nós estamos entre os 20%, 15% mais, com mais recursos, vamos dizer assim, para não dizer os mais ricos, ou os menos pobres. Nós estamos numa fatia que tem recursos. Nós temos agasalho. A Laila está aqui? Não, cadê a Laila? Eu estava rindo da Laila quando nós chegamos aqui, porque ela vem de Roraima, né? Então, Roraima é aquilo. Frio lá é o quê? 27 graus? Não, estou brincando. 27 graus, o pessoal já puxa um cobertorzinho. Então, ela falou, pá, mas já está frio aqui. Eu falei, não, querida, não está frio ainda. Você tem agasalho, não tem? Às vezes, nós temos agasalhos no armário que a gente nem usa mais. Ele é muito novo para a gente dar, a gente não quer dar, mas ele não está meio velhinho, não está legal. Gente, nós temos muito. Nós temos muito. Alguns de vocês conhecem miséria. Alguns de vocês já foram a lugares, e não é no outro lado do planeta, tá? Basta cruzar a ponte e chegar nas ilhas aqui. Famílias de 4, 5, 6 morando num barraco, que chamar aquilo de barraco já é um elogio. É uma maloca horrorosa, em cima de uma água fétida, cheia de lixo ao redor, e moram 4, 5, 6 amontoados em cima de um colchão que já está mofado. Você fala, mas também eles não... Eu sei de todos os pecados deles, eu também sei dos nossos, tá? Então não vamos justificar. O fato é, nós somos, para muitos padrões, nós somos ricos. Talvez não tanto quanto você gostaria, eu sei, posso dizer a mesma coisa, já mostra um pouco o nosso coração. 1 Timóteo 6, 17 e 18, olha só o que diz aqui. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança, olha só, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Verdadeira vida. Repara, ele diz, não confiem na incerteza da riqueza. Nós estamos passando por uma situação, como país, que aqueles que têm recursos estão com medo. Aqueles que não têm, ele vai sair para a briga, ver o que dá para fazer. Quem está no meio sofre de todos os lados. Agora, não é privilégio nosso. Se você vai para a Argentina, tem uma irmã nossa que mora lá na Argentina, estava conversando com ela. A situação lá não está exatamente de fazer festa, tampouco. Vai para outro. Alguns anos atrás, nossa família estava lá nos Estados Unidos e tinha no nosso grupo pequeno, tinha um senhor que do dia para a noite, ou de um dia para o dia seguinte, ele perdeu 80 milhões de dólares. Você fala, ele tinha muito mais. Ele tinha 82 milhões. Ele perdeu 80 milhões de dólares. Você fala, mas ficou com 2. Quem tem 80 milhões de dólares tem um padrão de vida
que usa 82 milhões. Esse homem estava desesperado. O que eu vou fazer com os compromissos que eu tenho? A gente fala, ricaço, agora quero ver. A mesma coisa acontece com a gente. Então o que ele diz é, não sejam arrogantes, pelo contrário, confiem em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Alguns meses atrás nós tivemos o Kurt passando aqui, o Kurt e o filho dele. Quantos estavam aqui no testemunho deles? Vocês lembram? O Kurt falando, eu vou para o meio do mato, criar o meu filho no meio do mato, enquanto aqui em Porto Alegre a gente faz as contas, junta o dinheirinho para mandar nosso filho para a melhor escola. Né? E se aperta, e dá um curso de inglês, e dá um curso de informática, porque eu preciso pensar no futuro do meu filho. Né? E o futuro do meu filho tem a ver com isso. Eu queria a bênção que Deus dá para várias dessas pessoas que por chamado são totalmente desprendidas. Certamente eles passaram pelas lutas deles, pelas dificuldades, mas eles confiaram em Deus, não na incerteza da riqueza. E diz que é para praticar o bem, para ser generoso. Isso tem me incomodado muito nesses últimos dias, porque, como muitos de vocês, eu passo em todas as sinaleiras de Porto Alegre, em todas as sinaleiras tem gente pedindo dinheiro. Alguns até fazem umas coisas artísticas, jogam umas laranjas para cima. A maioria deles deixa cair a laranja, então não me impressiona muito a habilidade artística dele. Mas não é esse o ponto. A minha primeira reação é, não vou contribuir, porque esses aí são pedintes e eles têm que trabalhar. E eles têm que trabalhar, eu sei. Mas ultimamente o que Deus tem colocado no meu coração é, Daniel, e com quem tu é generoso então? Eu sou generoso com a Ana Paula. Claro, né? Eu não sou doido. É claro que eu vou ser generoso com a minha esposa. Eu tento ser generoso com meus filhos. Não precisam responder, vocês, filhos presentes. Eu sou generoso com... A gente é generoso com os nossos amigos, com aqueles que são queridos para nós. Ontem, na minha conversa com Elias, nosso irmão do Haiti, eu fiquei assim, como é que a gente pode ser generoso? E não estou falando da gente dar coisas, tá? Eu sou meio contra o paternalismo, esse tipo... Mas como é que eu posso ser generoso com alguém que teve que sair da sua terra porque está passando fome? Não é assim que está difícil lá. Eu ouço uns brasileiros falando, vou embora, porque está muito difícil aqui no Brasil. E eu sei. O Elias saiu de lá porque lá não tinha o que comer. Uma prática, tem um irmão nosso que serviu nas forças de paz lá no Haiti, ele me contou das bolachinhas de barro. E que o pessoal faz bolacha de barro, água, barro e alguma... farinha, alguma coisa assim, para comer por fome. Não é criança brincando de bolachinha de barro, tá? É para comer porque está com fome. Então esse irmão sai do Haiti, passando fome, chega aqui, como é que a gente pode ser generoso? Não generoso porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus, o nosso Deus é generoso. Nosso Deus é o Deus que dá. E se eu vou seguir esse Deus, eu tenho que dar. Mas eu me seguro, eu me garanto. Quando Deus compartilha riqueza, Ele nos dá riqueza, para que nós compartilhemos dessa riqueza. Ou seja, ele fala, não queira ser rico. Aos ricos há um dever maior, uma preocupação a mais. E mais do que isso ainda, Efésios, capítulo 4, verso 28, nós lemos assim, o que furtava não furte mais, antes trabalhe para ficar rico. Não, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para acumular uma reserva boa. Não, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Eu acho que às vezes nos falta dinheiro, porque Deus sabe que se o dinheiro bater aqui, vai ficar aqui mesmo, vai ficar no nosso bolso. E Deus quer multiplicar, Deus quer abençoar pessoas, mas Ele sabe que se o dinheiro chegar até aí, você vai investir no seu projeto da tela plana. Aí você tem uma tela plana, né? A televisão, tela plana, ela tem que ser maior. Aí ela tem que ser mais plana, porque ela é muito... Imagina, ela tem 10 centímetros, ela tem que ser mais... Aí tem que ficar pendurada, aí tem que ter o home theater, né? E aí tem que ter... E eu sei, eu quero as mesmas coisas, tá? Mas os nossos projetos consomem tudo. E Deus fala, não vou te dar, cara, tu vai consumir tudo. Eu quero dar o dinheiro para quem vai poder distribuir o dinheiro de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com os meus projetos. E nós temos uma frase que nós temos falado, que o Fabiano mencionou aqui, para o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, não faltam recursos de Deus. Essa frase não é nossa, é de Hudson Taylor, um missionário que teve um impacto muito grande por causa do seu modo de levantar o seu sustento. Para o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, não faltam os recursos de Deus. O que aconteceu esse mês que nos pegou de surpresa é que todos os meses até agora, o Rony tem nos passado
o relatório, nós temos atingido o alvo. Não é que um mês veio 100, o outro veio 80, o outro veio 60, o outro... Bom, vocês só falaram agora, faz 5 meses? Não. Teve 100, teve 102, aí o outro teve 95, teve 100, aí de repente chegou em junho, 50%. Né? E alguns perguntaram, vocês gastaram mais? Não, não é que nós gastamos. Não entrou. Por que não entrou? Eu só posso entender duas coisas. Ou o trabalho de Deus que nós estamos fazendo não está sendo feito da modo de Deus, ou o dinheiro de Deus está no bolso de alguém que ainda não deu. E eu não estou falando que é no teu bolso, tá? Que eu não sei. Isso aí entre você e Deus, você vai resolver isso com Deus. Agora, qual que é a nossa função como liderança da igreja? Nós não vamos entrar em dívida. Não podemos entrar. Imagina nós que falamos para não entrar em dívida, vamos entrar em dívida agora. Qual que é a solução, então? Nós vamos ter que cortar. 75% do nosso custo é folha. Não adianta eu comprar menos papel higiênico, isso não vai afetar os nossos gastos. Não adianta eu apagar umas luzes. Ajuda um pouco. Nós estamos falando, gente, de cortar pessoal. Por onde vai começar, não faço nem ideia. Agora, nós precisamos entender o que está acontecendo, porque para o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, não falta o dinheiro de Deus. Eu acredito nisso. E Deus tem suprido o que nós precisamos. Eu tenho plena confiança que nós não estamos rasgando dinheiro. Não estamos comendo caviar. Ou se estamos comendo, ninguém me convidou até agora. Não existe desperdício. O que está acontecendo? Não sei. E para isso, eu sei que a diretoria já se encontrou na quinta-feira, ou vai ser na segunda, né, alguma coisa assim. O pessoal está se debruçando sobre isso, está querendo entender, para ver que passo que nós temos que dar. Mas para nós a pergunta é assim, se não houver uma reação muito rápida, nós vamos ter que mudar a nossa equipe, não tem outro jeito. E não é terrorismo que eu estou fazendo, é só uma constatação clássica, simples. Deixa eu continuar. Algumas pessoas falam assim, tá, Daniel, mas eu tenho que dar o dízimo, é 10%, porque, olha, o governo já vem e já me janta logo na saída. Não dá nem para eu guardar para Deus, ele já levou uma parte. Puxa vida, é tanta coisa, eu tenho que pagar imposto, eu pago tributo sobre tributo sobre tributo, e ainda tem que dar 10%. Deixa eu te dar boas e más notícias. Primeiro, dízimo era do Antigo Testamento. Mas antes que você fique muito feliz com isso, no Antigo Testamento era 10% para o sustento da casa de Deus, dos levitas e tal. Era mais 10% para os festivais que aconteciam. Havia mais 3 ou 4% para as primícias que você levava da plantação, do rebanho. E havia mais 3, 4% que você dava para os pobres e necessitados. Dava mais ou menos 27%. Se isso te lembra de alguma outra porcentagem, eu sinto muito por você. Isso era o básico. Então, não fique tão feliz que eles... lá para eles lá era fácil. Não sei se era. Mas nós temos um padrão de ofertas no Novo Testamento que está em 2 Coríntios. Vamos abrir rapidamente lá em 2 Coríntios. É uma passagem que nós já estudamos aqui. 2 Coríntios 8, versos 2, 3, 4 e 5. Diz assim, esses eram os irmãos que moravam na Macedônia, e se você acha que o nosso governo é corrupto e administra mal o nosso país, isso aqui era parte do Império Romano. Corrupção fazia parte da instituição. O Império Romano nomeava o governador e falava assim, teu salário é esse, divirta-se. Porque ele sabia que o governador ia tirar o máximo que ele pudesse dos impostos recolhidos lá. E Roma não estava nem aí. Contanto que a gente receba os nossos impostos, o que você oprime o povo, o que você arranca do povo é problema teu. Só não causa revolução, só isso. No entanto, o apóstolo Paulo descreve assim, 2 Coríntios 8, 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Deixa eu parar aqui. No meio da mais severa tribulação, eu não sei como é que estava a inflação, o desemprego, o preço da gasolina, como é que estavam os juros, mas a mais severa tribulação, gente, não era exatamente, puxa, não deu para ir para Paris esse ano, vou ter que me contentar com Miami. É a mais severa tribulação, tá? A coisa estava feia para esse pessoal. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Essa igreja aqui, no meio da pobreza, mas havia tanta alegria pela graça de Deus, pelo mover de Deus no coração deles, que eles foram extremamente generosos, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos.
E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Esses irmãos, no meio da carência, da dificuldade, da tribulação, conheceram o poder que existe em você entregar para Deus o que é de Deus. E conheceram a bênção da generosidade. Um dos momentos mais emocionantes que eu me lembro nos últimos anos foi conversando com o Kurt, lá em Boa Vista, naquela avenida grande que tem as praças, tem umas lancherias ali no meio, lanchonetes, né? Não sei se tem outra, mas ele estava comendo uma tigelinha de açaí e o Kurt estava assim, empolgadíssimo pelas conversões que tinham acontecido lá em Buduú, se não me engano, na aldeia, porque depois de 32 anos evangelizando, eles tiveram um avivamento naquela aldeia. E o Kurt é muito divertido, como vocês viram, né? E ali no meio daquela lancheria ali, com um monte de gente em volta, ele levantou e falou, porque aí os índios dançavam assim, Daniel. E a Martinha, senta, Kurt, as pessoas estão olhando, não, já vou sentar. E ele mostrando, e aí as pessoas se converteram e vinham falar com a gente. E eu pensei, caramba, eu hoje participo de uma igreja que teve uma participação nisso aí. Que privilégio eterno. Imagina a gente chegar no céu um dia e vai vir alguém, não sei qual vai ser a forma que ele vai ter na época, e vai falar, eu ouvi de Jesus porque você contribuiu. Bem melhor do que chegar lá e falar, puxa, eu ouvi de Jesus, mas não porque você contribuiu, porque você não contribuiu, mas pela graça de Deus, alguém mais contribuiu. O privilégio de contribuir, alegria, generosidade, sacrifício. Deixa eu concluir dizendo assim que finanças é um indicador de vida espiritual. A passagem, eu quero ler essa passagem, eu preciso ler essa passagem, que ela é fundamental na nossa compreensão de recursos e finanças. Mateus 6, versos de 19 a 24, Jesus ensinando, uma das muitas vezes que Jesus fala sobre finanças, ele diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde traça e ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. A gente acredita nisso, gente? Não acumular tesouro na terra? Ou será que você, como eu, fica tentado a qual a casa um pouquinho maior que você pode comprar, o carro um pouquinho melhor, uma outra casa um pouquinho melhor, e qual que é o fundo de investimento que você pode fazer para ter um pezinho de meia, porque precisa... Eu sei todos os argumentos, tá? Mas acumulem, verso 20, para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Para que ninguém tenha dúvida, Jesus conclui, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem, é impossível, não dá. Porque você ou vai usar dinheiro para louvar a Deus, ou vai usar Deus para conseguir dinheiro. Os dois juntos tu não vai conseguir. Enquanto eu preparava essa mensagem e orava, eu queria dizer para vocês algumas das coisas que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar primeiro aos jovens. Todos vocês que se consideram jovens, é com vocês que eu estou falando. Talvez você seja jovem como eu, há bastante tempo, tem muita experiência em ser jovem, então inclua-se aqui. Diz o nosso relatório que cerca de, acho que é menos de 1/3 dos jovens contribuem na nossa igreja. Eu não estou falando com valor, qualquer valor. Sabe o que eu sonho, gente? Sabe o que eu anseio? Eu ser surpreendido pelos nossos tesoureiros falando, Daniel, não sei o que aconteceu. 90% dos jovens estão dando. Tudo bem que um dá os R$5, o outro deu 10, o outro deu 2. Mas os jovens e adolescentes mudou, eles estão contribuindo. É uma loucura. Está dando um trabalho na contabilidade, eu falo amém, que tenha muito trabalho na contabilidade. O meu sonho é que, de repente, a gente ouça dos tesoureiros assim, olha, o pessoal está dando tanto dinheiro que a gente vai ter que começar a investir mais esse dinheiro em missões. E nós temos vários missionários. Eu não sei vocês, mas eu ouvi o relato aqui do Rodrigo e da Laila, pensei, puxa vida, que privilégio poder investir naquilo. Nós não podemos. Não podemos porque estamos pensando em demitir funcionários, demitir obreiros. Eu sonho de que pessoas sacrificialmente digam, Daniel, está muito difícil para mim. Eu gostaria de dar R$100, mas esse mês eu dou 20. Isso é entre você e Deus.
Eu não vou olhar a lista, eu não quero olhar a lista, nem me faz bem olhar a lista. Mas eu sonho de ser surpreendido. Deixa eu voltar a falar um pouco sobre os jovens. Nós temos feito várias opções muito conscientes como igreja, de tornar a nossa igreja com uma cara cada vez mais jovem. Isso é consciente. E eu sei e agradeço aos irmãos que têm a minha idade para cima, que certamente teriam outras preferências em um momento ou outro, mas estão dizendo, puxa vida, nós precisamos investir em jovens. Nós temos tido um resultado muito abençoador em termos de jovens. Temos 60, 70, 80 jovens, temos tido conversões, temos tido gente séria, temos tido um bom número de adolescentes, tem havido resultado. Agora, quando eu vejo que de alguma maneira isso não tem gerado uma reação dos jovens, eu falo, tem alguma coisa errada. De novo, eu não estou falando de valores, isso é entre você e Deus. Mas eu fico com vergonha que pessoas que são abençoadas na nossa igreja achem que o dinheiro cai do céu. Cai do céu, com certeza, cai do céu. Cai do céu no teu bolso. Você fala, eu não ganho salário. Eu sei que tu não ganha salário. Alguns não ganham salário. Tu ganha mesada? E alguns jovens falam, Daniel, eu não tenho dinheiro para contribuir. Mas eu vejo os jovens saindo. Eu vejo. Não estou vigiando não, tá? Não preciso. Eu tenho filho em casa, eu sei o que acontece. E o pessoal sai. E vocês não vão tomar um copo d'água nos restaurantes. O que você quer? Eu quero um copo d'água, por favor. E 2 palitos. Não acontece isso. Desconfio que não. E se for, por favor, não façam mais. O que acontece com a gente? O que acontece com a gente que por isso que eu acredito naquilo, finanças é um indicador da minha vida espiritual. Ou eu estou contribuindo, usando o dinheiro, os recursos para Deus, ou eu estou usando Deus para encher meus bolsos. E Deus vai pesar a mão. Eu não estou tão preocupado com as decisões que nós vamos ter que tomar, porque eu acredito, de verdade, que o que aconteceu esse mês é só um lembrete de Deus para cada um de nós. E, de novo, eu sei de alguns aqui que são extremamente fiéis. Eu sei de outros tantos que estão assim, eu queria dar muito mais, eu não consigo. Querido, isso é entre você e Deus. Não estou muito livre para falar, porque eu não tenho a lista de quem deu, quem não deu, não quero ver essa lista. De vez em quando a gente olha essa lista, mas não é agora. E eu sei que tem pessoas que estão hoje pela primeira vez conosco. Não fica assustado não, tá? Isso aqui não é sempre assim. Mas nós acreditamos nisso tudo que estamos falando aqui. E se você tem frequentado a nossa igreja, ainda que não seja membro, eu te convido a se comprometer com essa igreja. Porque nós estamos precisando tomar algumas decisões. Eu quero desafiar você, colocar a sua carteira, aliás, não vou nem desafiar, eu vou dizer para vocês, que a sua carteira está onde está o seu coração. O seu coração está onde está a sua carteira, como você quiser, os dois estão juntos, tá? Então você pode falar, não, eu estou aqui porque eu amo o Senhor, minha adoração, Jesus, que maravilha, eu só não vou dar dinheiro nenhum porque eu estou investindo na reforma da casa e no estofado novo. E todas essas coisas são legítimas, são boas, nós também queremos fazer. O que é necessário? O que é o mínimo? O que Deus te deu que é para te abençoar, para te alegrar, para te fazer realização? E o que Deus te deu que, na verdade, você está retendo, mas é dele? Nós vamos ter mais 2 canções, eu sei do horário, nós vamos ter mais 2 canções. E eu queria desafiar você. Talvez Deus tenha falado com seu coração e você fala, puxa vida, e aqui eu não sei se você não tem dado ou tem dado e ainda assim Deus falou com seu coração, mas eu queria pedir que nessa semana, começar de hoje à noite, como igreja nós fizéssemos uma reação. Eu já falei no conselho, semana passada, eu não faço ideia por onde começar a cortar. E não adianta cortar estagiário, porque eles não fazem diferença. Não é que não fazem diferença, deixa eu explicar, por favor. Os estagiários falam, não faz diferença. Deixa eu explicar. O salário deles não é o que pesa na nossa conta. Não quero fazer terrorismo, não é meu propósito, não temos uma solução, não temos uma resposta, mas nós precisamos responder isso. Para o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, não faltam os recursos de Deus. Se Deus não está dando os recursos, o nosso trabalho não está sendo feito da maneira de Deus. Se está sendo feito da maneira de Deus, tem alguém retendo os recursos de Deus. Eu não vejo outra solução. Se você se sentir à vontade, quiser fazer isso, ninguém é obrigado, por favor. Se você vai dar dinheiro constrangido, não faça. Mas eu desafio a você, durante a primeira, a segunda música, se Deus tocou teu coração, quem sabe dá um passo a mais, venha até a frente, faça a sua oferta. Se você não veio preparado, conversa com o nosso tesoureiro, conversa com o pessoal, manda o dinheiro. Nós temos que responder diante de Deus.
Nós vamos responder pelos recursos que Ele nos confiou. Nós vamos responder pela nossa mordomia. Eu também. Eu desafio você agora a baixar a cabeça e orar comigo, colocar isso tudo diante de Deus. Pai, há tanta verdade sobre finanças aqui na Bíblia e nós ficamos meio arrepiados com isso. É um assunto delicado, é um assunto constrangedor, Pai. Eu sei disso, mas eu quero explicar tudo aquilo que o Senhor mesmo tem colocado no nosso coração. Eu quero falar das Tuas verdades, eu quero promover a Tua vontade. Pai, o Senhor sabe a situação que nós estamos como igreja e nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Não queremos forçar a barra, mas queremos fazer a Tua vontade. Então eu peço agora a começar de mim, da minha família, Pai. Constrange, quebra o nosso coração, acusa, Pai, denuncia a nossa mesquinhez, a nossa ganância, a nossa má mordomia, Pai. E que, ao contrário, o Senhor enche o meu coração, o coração da minha família, de cada um de nós, de uma generosidade que vem do Teu Espírito Santo. E que essa generosidade, Pai, redunde num compromisso sério com a Tua igreja. Eu consagro, Pai, tanto as pessoas como os recursos que serão colocados à Tua disposição aqui, sabendo que, para o trabalho de Deus, feito de acordo com a Tua vontade, Pai, não vão faltar os Teus recursos. Consagro, peço isso tudo e descanso em Ti, no nome de Jesus. Amém.